apresentação da obra Portugal Dimensão Oculta, de Vítor Adrião. O meu nome é Catarina Jaquia, sou representante da Chiado Editora. A Chiado Editora é especialista na publicação de autores portugueses e brasileiros contemporâneos, sendo líder de mercado neste segmento e, de momento, em Portugal, e uma das editoras com maior crescimento no Brasil. Com pouco mais de 7 anos de existência, a Chiado Editora revolucionou o mundo livreiro e publica atualmente cerca de 1000 novos títulos por ano. A política editorial seguida pela Chiado Editora é dar aos autores as melhores oportunidades e aos seus leitores obras de variedíssimos géneros, a um preço justo e sem preconceitos. Devido aos métodos inovadores, tanto a nível de produção como a nível de distribuição, todos os livros publicados pela Chiado Editora estão disponíveis a todo momento nas maiores redes livreiras de Portugal e do Brasil. Vamos então, agora, da minha parte, antes de passar à apresentação da obra, quero agradecer ao Vítor Adrião por ter publicado pela Chiado Editora. É para nós um motivo de extremo orgulho. E vamos então agora passar à apresentação da obra. Muito. Obrigada. Obrigado e agradeço o convite de parte do Vítor e da editora. Espero não ter aqui nenhum engaje que sabote esta minha breve apresentação, também não tive assim muito tempo, mas já conheço o Vítor há muito tempo, conheço a sua obra e de alguma maneira aqui este livro é uma síntese de muito que ele tem escrito e penso que vai ser muito útil para quem queira conhecer este autor, que tem um lugar muito importante na produção literária esotérica portuguesa. Eu escrevi um livro há uns 2 anos, que é uma introdução ao esoterismo ocidental e suas iniciações. E depois tenho um dos capítulos que é exatamente a história do esoterismo em Portugal, desde os tempos mais antigos até à atualidade, e o Vítor Adrião tem realmente um papel e um lugar único. Eu, quando leio muitos dos textos de Vítor Adrião, lembro-me sempre de Blavatsky, e que é realmente uma referência incontornável. Blavatsky, Fernando Pessoa, foi das coisas que mais realmente o influenciou. Ele confessa-se, enfim, no livro de Sossego, e depois o Guardador de Rebanhos é, do princípio ao fim, Blavatsky. Uma teoria indo-budista, não penses, não raciocines, tem a percepção direta da realidade, etc. Bom, mas a verdade é que aqui, no caso do Vítor Adrião, é naturalmente uma versão da teosofia, ao mesmo tempo teórica e prática, porque há aqui teologia, como muito bem, aliás a própria nome da comunidade, e teologia é Theo Ergon, obra divina. E isso é algo que está já claramente apontado nesse sentido. Muita gente diz, mas é difícil, porque ele às vezes refere-se ao sânscrito para fazer interpretações e tal. Também, mas a Blavatsky também fazia isso. E não deixa de ter, digamos, uma dimensão que, apesar daquela conspiração que lhe fizeram, quando ela estava na Índia, uma conspiração terrível, porque ela estava a dizer aos indianos, vocês não aceitem a religião e a cultura dos colonizadores ingleses, vocês têm a vossa, valorizem e tal. Depois lá um casal, isso está provado, há livros já sobre isso, de investigação, um casal que ia trabalhar para os serviços secretos ingleses e fez uma campanha contra ela e ela ficou muito mal, foi-se muito abaixo, e depois também durou muito. O Colombo, exato, o chamado caso Colombo, na Índia. Bom, então, aqui, só para dizer também que tivemos em Portugal um homem, e próprio Blavatsky, e o Vítor refere isso, digamos, de alguma maneira antecipou ou descobriu por vias diferentes aquilo que Blavatsky proclamou, que era o Visconde Figueiredo. O Visconde Figueiredo era um homem notável, era do Porto, natural do Porto,
portanto, isto é toda a genealogia deste universo iniciático no qual o Vítor Adrião se movimenta e vai há muito tempo, mas acrescentando outra dimensão, que é essa luz de Henrique José de Sousa, naturalmente de uma eubiose mais teúrgica do que aquela inicial, e esse Henrique José de Sousa, com a sua esposa, formando um casal perfeito, lançando a sua luz sobre a teosofia e uma vivência recuperada de teosofia, e ao mesmo tempo, através porque é um casal brasileiro, estabelece uma coisa que o Vítor Adrião muito desenvolve: a relação simbólica, energética, teúrgica, o que é que seja, telúrica, perdão, do relação Portugal-Brasil. Isso é, desde o começo, uma das coisas mais distintivas que o Vítor Adrião tem, mas é claro que não se limita a essa questão. Antes de passar à frente, eu podia dizer que este livro, que é a súmula de muito que o Vítor Adrião escreveu, é de alguma maneira, embora não tenha tantos volumes como o da Blavatsky, um pouco da doutrina secreta portuguesa. Ora, Portugal e Brasil. São Lourenço está aqui no mercado. São Lourenço o mártir. Sabem como é que ele foi supliciado? Pelo fogo. E até há um rito maçónico, que eu não poderei fazer o gesto, mas que celebra o martírio de São Lourenço, chama-se mesmo esse grau, St. Lawrence the Martyr, em que passado pelas brasas e tal, e depois todo o contexto simbólico. Enfim, um churrasco de iniciático a que ele foi sujeito. Mas enfim, esta questão do martírio e do sacrifício são coisas que têm um significado profundo, e muitos mártires do cristianismo, enfim, passaram por isso, desde Santa Catarina, etc. Tudo isso. Bom, os mundos subterrâneos, outro tema fundamental, a Agartha e os mundos subterrâneos, mas praticamente não é apenas no contexto da doutrina em geral, é uma reflexão sobre aquilo que em torno de Sintra se pode encontrar. E a dimensão de Sintra, e claro que a regaleira, que é uma senhora que nós disputamos, mas com antes senhoras do que senhores. Ou seja, a regaleira é algo que destruía. Este ano, há bocado estava a falar com o Vítor Adrião, e de facto, queria fazer daquele homem um católico integrista e ultramontano. Ele era católico, mas era um católico católicos universal. E o indivíduo põe ali o paganismo e o cristianismo em íntima comunhão. Os dois santuários da regaleira é a capela cristã, católica, e o santuário pagão, que é a Gruta de Leda, dizendo a mesma coisa. O espírito fecunda a matéria, a mulher. A Leda é fecundada pelos Zeus, disfarçado de cisne, e o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Maria. Bom, tantos temas tenho tratado de Vítor Adrião, e a questão, essa é uma questão mais difícil para nós e sobretudo para historiadores que precisam do documento para provar a Ordem de Maris. A Ordem de Maris é realmente algo que estará desde a origem de Portugal e que preside aos nossos destinos e que é de alguma maneira um influxo energético e espiritual sobre o nosso país. Estas reflexões de Vítor Adrião são aquilo que podíamos dizer em linguagem profana, reflexões patrióticas. Patrióticas porque tendem a dar-nos um influxo de alma e que se centram não só em Portugal como no Brasil, fazendo jus àquilo que o Fernando Pessoa dizia: a minha pátria é a língua portuguesa. E saúde neste contexto, irmãos angolanos. Na verdade, esta questão desta animação, desta comunicar uma energia e um entusiasmo a nós, porque Vítor vai fazendo o inventário de uma certa acupuntura
daquilo que é realmente interessante e que são focos de energia, por exemplo, Sintra, por exemplo, São Lourenço, etc., no Brasil. Na verdade, isso creio que é aquilo que o Fernando Pessoa também num texto escreveu. Eu quero ser um estimulador de almas, que é a obra mais alta que pode obrar alguém na humanidade. No sentido de dar ânimo. O país já, desde o Dom João III, estamos a descer. E não sabemos se não vai continuar. Mas o Fernando Pessoa aparece como um estimulador de almas. Um homem que vai ressuscitar e fazer reviver mitos. E o Vítor Adrião insere-se nesta linha, uma linha extremamente interessante que nos faz sentir, enfim, mais portugueses e mais orgulhosos de sermos portugueses em todo este contexto. Mas indo depois à questão mais arcaica, eu aprecio muito esta sua reflexão sobre a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma personagem enigmática, arcaica no contexto da Bíblia, e que, vejam no Novo Testamento, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, a Eucaristia, o pão e o vinho. É de Melquisedeque é que isto radica. Exatamente, no Paulo aos Hebreus, não me lembrava do texto. Ora bem, isto é de uma importância extraordinária. Este homem que é uma entidade, é um homem, é um espírito, ou é uma entidade, enfim, que encarnou, não se sabe bem. É daqueles enigmas dos textos sagrados cristãos e judaicos. E realmente ele escolhe muito bem a referência, que é Jean Tourniac. Jean Tourniac tem um excelente livro, Melquisedeque e a Tradição Primordial. Está aqui citado. Eu não sabia que estava traduzido no Brasil. Eu, como sou um bocado francófilo, tenho aquilo em francês. Mas ainda bem, o Brasil traduz muito boas coisas e edita muita coisa. Portanto, esta questão do Melquisedeque. E é preciso, enfim, ter a noção de que o Vítor Adrião anima um rito teúrgico relacionado com esta ordem de Melquisedeque. Eu não sei os pormenores, nem tenho nada a saber. Estas são coisas secretas. Quando se fala em secretas, as ordens secretas e tal, não é para conspirar nada, é porque há coisas que têm que ficar secretas. Então, perdem, digamos, alguma da energia e que é fundamental que seja comunicada. E, portanto, isso é um resguardo do próprio rito, fundamental em todas as dimensões. Não se esqueçam que no começo do cristianismo havia a missa dos catecúmenos. E, portanto, havia determinados temas que não eram comunicados àqueles que recém-chegados. No caso da Eucaristia. Era só para os fiéis, já. E esta graduação, que hoje em dia, isto é tudo igual, não há nada. Não, havia, sempre houve essa dimensão. E eu, apesar de tudo, apesar de ser maçom, eu cheguei ao cristianismo até à consagração pelo óleo. Isto é, agora esqueci-me do nome. Eucaristia e Crisma. Desculpa. É a gripe que me está a toldar as memórias. E não se arrependo nada, pelo contrário. Curiosamente, regresso ao cristianismo depois de umas voltas muito grandes, mas com, eventualmente, algum enriquecimento. Para uns será um empobrecimento ou algo de problemático, mas a verdade é isto. Ordem e rito de Melquisedeque. Isto é das coisas que, para além da Ordem de Marias, para além da relação da teosofia e teurgia ligada à biose primordial de Henrique José de Sousa, eu penso que isto é um depósito iniciático muito importante que Vítor Adrião guardou e animou. E depois, reflexões sobre o fim dos tempos, 2005, 2012, e a luz do Ocidente. A luz do Ocidente. Naturalmente que nós, até para a própria Europa, a luz vem do Oriente, vem do Médio Oriente, da África, do Oriente. E, simbolicamente, os templos todos, os templos tradicionais, têm o altar virado ao Oriente. O fiel entra para o Ocidente, onde o sol se põe pelas trevas, pela escuridão, e vai caminhar para a luz.
Esta, digamos, a luz do Ocidente é algo que reanima este espírito do Ocidente e a reflexão sobre o papel do Ocidente no final dos tempos, que é importantíssima em Vítor Adrião. Também não é de deixar de salientar uma proposta que ele faz num dos capítulos. A operatividade da prece e dos salmos. Neste tempo de positivismo e de materialismo, o que é isto? Os salmos, prece e tal, oração. Pronto, mas é isto. Isto é muito importante. É muito importante. E, curiosamente, o New Age, com algum folclorismo que às vezes aparece, recupera estas dimensões da meditação, da oração. Enfim, às vezes um bocadinho desviado, mas é capaz de encaminhar as pessoas para de regresso a estes temas operativos, não é? Agora, naturalmente, que a sua reflexão, que é, digamos, luminosa e que nos entusiasma, é sobre Portugal, a relação com o Brasil e, em Portugal, Tomar, Sagres, Sintra, tudo isto e, uma vez mais, aquela ordem das origens, a ordem de Maris. Também é outro mistério. É outro mistério. E que, enfim, o Vítor Adrião tem conhecimento desta questão. De qualquer modo, é muito interessante esta dimensão do regresso no fim dos tempos, do regresso de Cristo. É um tema que vem na Bíblia. Cristo pergunta para quem lhe perguntou, e se eu, João, ficar até que eu regresse, o que importa? Logo, eu vou regressar. Está lá descrito na Bíblia. O regresso de, claro, a teologia, a Alice Weidel tomou muito isso, não é? E também, ao mesmo tempo, uma dimensão, não só do retorno de Cristo, mas também do Buda Maitreya. Outra proposta e outro desenvolvimento que são extremamente interessantes e que às vezes o New Age, enfim, deturpa um bocadinho estas coisas, não é? Parousia. Exato, parousia. É parousia. La parousie, dizem os franceses. Dito isto, claro que há coisas tipicamente da teosofia, quer dizer, as raças, as idades, os avatares, etc. E esta linguagem específica e sagrada, às vezes pode afastar um pouquinho o neófito nestas andanças. Mas é muito importante que as pessoas façam um esforço para ultrapassar e para perceber e para entrar em sintonia com esta linguagem, que é uma linguagem sagrada. Há várias, o sânscrito é uma, o hebraico é outra, etc. E então, para não me alongar mais, porque não vou chegar até que a voz me doa, mas direi, em síntese, que o Vítor Adrião ocupa um lugar muito particular e com destaque na literatura portuguesa de investigação esotérica. E é uma obra excepcional. Vejam aqui, aconselho-vos a verem aqui um breve currículo dele, 40 livros editados, etc. E, claro, a história oculta de Portugal, a história secreta de Portugal. Felizmente que ele não falou em história mítica, senão havia alguém que dizia: eu tenho copyright dessa frase. Já aconteceu. É história. Eu já sei quem é, porque eu conheço o indivíduo. Mas, enfim. E pronto. E então. Pois, isso contar anedotas, é verdade. Agora, dedica-se a contar anedotas. E, interessante, a sua presença no Brasil é não só celebrada pela teologia, a eubiose brasileira, mas também, em 2010, recebeu uma medalha e diploma de mérito de honra do Grande Oriente do Brasil, que é uma obediência maçónica que desde 1823 é reconhecida pelos ingleses. Portanto, é regularíssima. E pronto, basicamente, vejam isto, eu aconselho esta leitura. É uma aventura de descoberta individual e coletiva de nós mesmos, como país, e espero que essa leitura conduza a essa estimulação de almas que o nosso Fernando Pessoa falava. Bem-aja, parabéns. Obrigado. É um prazer estar aqui. Bom, eu fico sensibilizado com as palavras do Dr. José Manuel Santos. É realmente uma grande
beleza, é uma grande honra tê-lo do meu lado. Já iremos falar um pouco mais. Vamos começar pelo início. Quero agradecer Catarina? A Alzheimer. Uma pessoa da Catarina, a Chiado Editora. A equipa foi ótima. A equipa foi ótima. Foram todos muito simpáticos, foram muito profissionais. Não tenho absolutamente nada a apontar. Quiçá no futuro venhamos a trabalhar juntos. Agora, vamos colar isto tudo porque realmente está a ser uma grande aventura. Geralmente sou pago para trabalhar e não. Pronto. Mas são os novos tempos e a gente compreende. Em relação à editora, tudo bem, aceitei as regras do jogo, foi assim, e muito interessante, não tenho nada a apontar. Muito profissionalismo, muito simpáticos, muito atenciosos, agradeço imenso por toda a atenção. Sr. Mário Fassoni está aqui em representação de África, Angola. Estava para ter comigo o Yashma Vantlal em representação da Índia. Estava para ter comigo o Sérgio Scalfaro em representação da América, neste caso do Brasil. O José Manuel Anes em representação da Europa. E eu em representação de qualquer coisa mais que existe ou não existe, porque vale a Ilha da Utopia, para não dizer outros nomes. Seja como for, agradeço a presença de todos e sobretudo das pessoas que estão aqui à mesa e diante de mim a honrar. Porque realmente a única pessoa que se sente honrada com a vossa presença sou eu. Eu escrevi este livro porque achei que era necessário deixar sair algumas coisas da série interna e da série interna, digamos, a série mais reservada da antiga Sociedade Teosófica Brasileira cá por fora. E tornei de uma maneira acessível. Porque, subitamente, algumas pessoas que passaram pela comunidade teológica portuguesa, que eu fundei em 1978, em Sagres, de 1982, não estou a inventar datas, eu não preciso de inventar coisa nenhuma, a minha obra fala por mim. São 40 anos nisto, é quase meio século, não é brincadeira. E já não tenho, enfim, os ímpetos da juventude. Quando a gente veio de Sagres para Sintra, depois de Sintra para Lisboa, nos instalámos e fundámos a loja Aquedos, ali no cais do Sodré, ou por outro, Santo André, que é muito interessante porque o rito que lá se fazia já era o rito tributário. Lembro, na ocasião, Maria dos Anjos, o Júlio Batista, alguns que já partiram e outros que ainda cá estão por cá, como o moço que foi oficial da Marinha, Álvaro Moura. Bom, e este livro fala disto tudo. Eu conheci a obra do professor Henrique José de Sousa por volta de 74, por esses anos. Depois vim por aí fora por conta própria, li muitas revistas oficiais da Sociedade Teosófica, as Daranas, as chamadas revistas Daranas, etc. E vim por aí fora. Nos finais dos anos 70, 80, por aí, liguei-me a um grupo em Sintra chamado Comunidade Portuguesa de Eubiose, liderado pelo Sr. Olímpio Gonçalves, um homem interessantíssimo, um homem curiosíssimo, etc. Um movimento com pessoas muito simpáticas, muito interessadas, mas que desenvolviam uma matéria parecida com aquilo que eu tinha visto no Brasil. Porque vim do Brasil. Porque se a coisa aqui em Portugal não estava dando, eu saltei para o outro lado do mar e fui buscar e fui às fontes. Conheci o Sebastião Vieira Vidal, conheci o Sérgio Scalfaro, conheci o Chimeto Scarpenter, conheci o Paulo Machado Albernaz, conheci o Roberto Lucilo, a Vera de Sousa Reis, etc. E é com esta gente, alguns deles ainda vivos, apesar da idade, todos eles coelhos do professor Henrique José de Sousa. E da dona Helena Jefferson de Sousa, que também conheci, como conheci outras pessoas do Norte, desde lá de cima do Maranhão até ao Rio da Prata. Conheci as pessoas. E foi uma vida
Quando eu chego à Casa dos Avelados, Casa dos Avelados em São Pedro, na calçada de São Pedro em Sintra, liguei-me àquele grupo, andei por lá uns largos anos, mas nunca deu, porque havia ali uma fusão de coisas da Alice Bailey, da Amor, etc. Escolas interessantíssimas, mas não tinha nada a ver com a teosofia ocidental ou brasileira. Não tinha nada a ver. Pronto, mas respeitei, como eu não gostei, saí fora. A Ordem de Santo Grau, José Manuel Andes, é a Ordem de Melquisedeque. Porque o Grau é o Espírito Santo revelado em forma de taça ou de repositório, vai ser, deixa vai ser. A Ordem de Santo Grau tem uma intimidade muito profunda com a chamada Ordem Matriz, ou Motriz, ou a Ordem Mater, a Ordem Soberana Portuguesa, ou a Ordem Supra Fechada. Secreto. Secreto não tem nada de conspirativo. Secreto vem de secretório, vem de segredo e vem de secreto. Portanto, entre secreto e sagrado, há muitas maneiras de ocultar. Por exemplo, eu entro para a primária, vou fazer a primeira classe. Para mim, a quarta classe é um mistério. Aquilo é secreto, aquilo é tudo cabala. Eu depois dizer umas coisas estranhas. Como você ainda está a aprender o A e o U e já não estou... É isso. Portanto, as coisas têm uma gradação. O problema do meu ex é que não tem ordem nem regra. Eu vou para aqui, vou para ali, falo bem, conto umas histórias, umas coisas fantásticas. As ordens iniciáticas têm regra. Convido respeito pelas pessoas, porque não posso dizer mal de ninguém. Como disse uma domingo na RTP, eu não digo mal de ninguém porque eu não tenho direito de destruir uma semelhante humanidade. Mas tenho direito de observar as ideias, porque é a ideia que faz mover o mundo. A Ordem de Mariz começou a ser divulgada por mim, a fundo, porque até então só haviam coisas soltas e reservadas do professor Henrique José de Sousa em cartas particulares, as chamadas cartas revelação, e uma ou outra coisa como numa Darana, a revista Darana. Darana quer dizer a perfeita, Darana quer dizer a concentração ou a percepção do ideal apreendido. O professor Henrique José de Sousa escreveu numa dessas revistas em 1942 um pequeno trecho sobre a Ordem de Mariz, que foi fundada ao tempo de Afonso Henriques, em São Lourenço de Anciães, lá em cima junto às margens do Tu, em Trás-os-Montes, a caminho da Raia, por aí. Vários dos presentes aqui já me acompanharam nas jornadas de São Lourenço, e aquilo, com tudo o que divulgamos, hoje até com recém de voltar a São Lourenço, que aquilo já virou meu eixo. É o preço da popularização de temas supra-sagrados. Eu divulguei isso, e a dado momento, portanto havia isto do professor Benedito, e eu divulgo isso pela primeira vez, dando a sugerir, através do nosso velho conhecido Vítor Manuel Marques Mendanha, do Correio da Manhã, célebre reportagem de 1985, em janeiro de 1985. Nós damos essa primeira reportagem. No tempo em que o Correio da Manhã tinha páginas centrais sobre temas simbólicos e muito interessantes. Muito interessante. Agora só tem fachadas e tiros. E os alguidares foram-se. Já estão cheios. Mas, enfim. Mas também tem a Maia, não se esqueçam. Ora bem, por volta de 1985, em 1985 eu começo a divulgar essa obra. Precisamente no Correio da Manhã, numa reportagem de páginas centrais, cujo título era A Missão de Portugal ainda não. Eu dou a entender, essa reportagem foi feita em Sintra. O repórter fotográfico era o Sr. Paiva, o jornalista era o Sr. Vítor Mendanha. Faz-se isso. Depois, a partir dali, através de uma revista que eu dirijo, Pax, comecei a soltar e a abrir um pouco o leque, até esperando sempre até o ano 2000. No ano 2000, com o início do novo milénio, do novo ciclo, eu abro um pouco mais a jogo, até chegar a este livro. Houve um outro que eu escrevi sobre a Ordem de Mariz, não se compara a este. Este tem coisas que eu não possui.
nem podia possuir. E divulgo. Tudo muito bem, a coisa sai, etc. E deixo-se ficar para fora porque eu não fiz isto por modo próprio. Foi-me sugerido por alguns dos discípulos do professor Henrique José de Sousa, brasileiro, nascido em 1883 em São Salvador da Bahia, falecido em 9 de setembro, nascido em 15 de setembro de 1883 em São Salvador da Bahia, falecido na cidade de São Paulo em 9 de setembro de 1963, faleceu por volta das 3 da manhã, um quarto para as 3 da manhã. No dia seguinte faz-se a transladação dele para São Lourenço, no estado de Minas Gerais, vai para um templo que lá temos, um templo, portanto, da Sociedade Teosófica Brasileira na altura, um templo dedicado ao príncipe de Aquários, ao senhor de Aquários, ao senhor de uma nova era, de um novo ciclo. Os orientais chamam-lhe Shenrazi, os tibetanos chamam-lhe Shenrazi, ou Maitreya, o Cristo Universal. O Cristo Universal, um Messias, um Messias, o Avatar Assíntese, aquele que reúne toda a essência da humanidade, os anseios, as dores, as grandezas, as glórias da humanidade até ao momento. É aquilo que está escrito nos Atos dos Apóstolos e no final dos tempos do ciclo eu voltarei. E eu voltarei, portanto, à parúzia, o retorno universal, a segunda volta. Eu vim por aí fora, eu recebi essas instruções e essas sugestões. Uma das pessoas que mais me sugeriu foi precisamente o Paulo Machado Albernaz, já partido, em 2001. E então eu avancei com essa informação. Eu já sabia quais iam ser as consequências. Começavam a imitar-me, porque a imitação é mais fácil do que a produção, porque não têm acesso a informações que eu tive e a formações que eu tive in loco, num local. E, dado momento, anda-se aí a canalizar a Ordem de Marinhos. Para mim, um canalizador, desculpa, mas para mim um canalizador é um homem que arranja canos. É um homem que arranja canos, lamento imenso. Como se estas coisas fossem assim. Começam aí a escrever uns livros a falar da Ordem de Paris e que falam dos espíritos e os fantasmas. Houve um adepto, um homem perfeito, chamado Moria Rasputin, que dizia: isso é fantasmosofia. E de facto, prontos, inventaram-se uma série de coisas, até uns colégios secretos à margem da comunidade teúrgica portuguesa, como uma tal de Manas ou Mania, não sei o quê, cujo colégio interno ao Supremo chama-se Colégio dos Correligionários. Que sistema é o que se dê. Quer dizer, uma pessoa anda ali num apartamento, uma temporada, e quando chega ao fim é um correligionário perfeito. Não foi isso que o professor Henrique... mas as pessoas necessitam ser aduladas. Estou dizendo isto de propósito, porque é a altura de pôr os pontos nos is. O facto de eu estar calado não significa que isto é ignoro. E o seu assador e o dono é o professor Henrique Jensen. E o professor, por volta de 1889, esteve em Lisboa, esteve em Sintra, foi a São Lourenço dos Anciãos, andou antes de seguir para o norte da Índia. Quando o professor veio a Lisboa e tem contato com uma série de gente extraordinária, como um tal Mr. Ralph Moore, como outros mais, um Jean de Bonnet de Belleville, homens interessantíssimos, outros mais que aquilo aguardavam em Lisboa e que levaram numa verdadeira peregrinação para alguns dos lugares do país. Esses homens pertenciam a uma ordem soberana, a Ordem de Marinhos, a chamada em termos comuns Fraternidade Espiritual Portuguesa. Bom, eu, quando chega a minha vez, baseado em tudo aquilo que o professor, através dos seus próximos, me comunicou, e sobretudo a sua viúva, quando eu conhecia a Dona Helena Jefferson de Sousa, ela já tinha 50 anos de casada, portanto não era nenhuma criança. A Dona Helena falece em 2000, no ano 2000, em agosto, no dia 31 de julho de 2000.
em São Lourenço, na vila, da casa que ela tinha, não foi na vila. E chega a esta altura de tentar reunir tudo o que há sobre a dita Ordem de Marias. Eu vou buscar documentos nos cartórios, em vários cartórios portugueses. Fui buscar documentos na ilha de Itaparica, que está de frente à cidade de São Salvador da Bahia, na igreja de São Lourenço. Fui buscar documentos a São Lourenço do sul de Minas Gerais, portanto, do sul de Minas Gerais. Fui buscar documentos a São Paulo. Fui buscar documentos a Goa. Estive com os barões Henrique, com os familiares dos barões Henrique Antunes da Silva Neves, que foram aqueles que receberam cá o Henrique e a Helena quando vieram cá em 1889. Em 1899. Conheci esta gente e recolhi esta documentação. Fui buscar coisas ao cartório, à Biblioteca do Rio de Janeiro. Fui buscar coisas à Biblioteca de Lisboa sobre um determinado acontecimento que aconteceu em julho, em 5 de julho de 1899, aqui na Rua Augusta, que dizem que houve um acidente com o professor, Dona Helena, a carruagem virou-se, etc. Eu fui pesquisar o jornal O Século da Ocasião, o Diário de Notícias. Houve todo um trabalho de sapo, e houve um trabalho terreno. E já para não falar de outras relações que eu acaso possa ter, mas estou jurado. Pois garanto que não há nenhum colégio de correligionários. Há uma ordem de tributários, há uma ordem interna, o grau de integração, a série Munindra. Agora, Munindra é de Chipre. Munindra e Indra, filho do fogo, de Chipre. Portanto, um irmão maior, como se costuma dizer em termos genéricos. Agora, essas coisas não existem. Está aí no livro a documentação sobre a Ordem de Marias, também conhecida como a Ordem dos Cavaleiros do Espírito Santo, a Ordem dos Maridos, como diziam os árabes, etc. Está tudo aí. Eu não falo de bandeja. Mal de mim se isto só fosse teoria e andar a tesoura, corta e cola. Não. Eu crio. Eu sei o que é que digo. Agora, é interessante certas campanhas, por exemplo, muita gente está a ver aí o filme e está dizendo, olha o Vítor Adrião ao lado dos 100 anos, que grandes... Antes estavam zangados e agora... Isto éramos quando éramos jovens. Tenha no juízo. Não sabem que a vida é 5 minutos, às vezes nem tanto, e que de facto, se houveram alguns percalços, e até graves entre nós no passado, esses percalços foram resolvidos porque as pessoas crescidas e pessoas de bem a falar é que se entendem. Ora, era isto que eu tinha a dizer. Não sei se tem mais. A Ordem de Melquisedeque, a Ordem de Santo Grau. O professor fundou a Ordem de Santo Grau em 1949. Em 1952 foi legalizada. A Ordem de Santo Grau é dividida em três patamares, em 3 graus. Os chamados graus dos arqueiros, cavaleiros e gouros ou sacerdotes. 13 gouros, aqui dá os 22 arqueiros maiores, ou os 33 graus, agora não me lembro o número, mas está ali. Com as suas indumentárias, os arqueiros vestem de vermelho de cima a baixo, os cavaleiros vestem de azul de cima a baixo, os gouros ou sacerdotes vestem de amarelo de cima a baixo. Os gouros estão para o Pai, para Sá, para a energia centrífuga, a energia espiritual, a energia do espírito. Os cavaleiros estão para a Mãe, o mundo intermédio, para a energia da alma, para rajas, a energia equilibrante. Os arqueiros estão para o Filho, o Espírito Santo, o vermelho, Kundalini, a energia eletromagnética, Tamas, a energia centrípeta. Estes formam as 3 grandes alas, depois há toda uma mecânica à volta
de uma taça que nos foi entregue à nossa obra nos finais de 1948. Uma taça toda em ouro. Pesa 55 quilos, e tem uma dimensão razoável. Talvez assim. Essa taça está no Templo Central em São Lourenço. Depois há uma série, digamos, afim, aquilo que os orientais diriam, uma série turística ou réplicas em todos os templos relacionados com o Templo de São Lourenço, dedicado ao Cristo Universal, o tal, entre aspas, Maitreya. O santuário português dedicado ao Cavaleiro das Idades, São Jorge, ou por outra, Aquedorge, tem a sua taça, uma taça com peso e altura razoável, portanto, branca e ouro, que também nos foi entregue à obra por ser de certa grandeza, escudando-se no nome Gabriel. Eu não, sobre o livro, realço Portugal neste tempo de desespero, neste tempo em que as pessoas não sabem o que procurar, como deixa de ser, dá-se aqui o realce a Portugal, mas sem xenofobia, sem narcisismo, num apelo incontido à fraternidade de todos os povos. Por isso eu queria aqui ter gente de todos os continentes. Só que o Sérgio Scalfaro está com 90 anos e está muito doente. O Yashvant levante lá, tem a mulher no hospital e ele também. E então programa, enfim, é a lei, é o destino, não os pôde trazer. Mas é realmente os 5 continentes. É unir a humanidade num todo. Porque não há país maior que o outro. Todos os países são iguais em frequência humana. Todos os países têm a sua grandeza ou a sua missão em fraternidade humana. Portugal pode realmente servir de ponta de lança, direi assim, para uma espiritualidade que terá a sua apoteose no Brasil. O chamado itinerário de Isis, da mônada, da essência divina peregrina, que somos todos nós. E eu realmente tentei deixar esta mensagem aqui. Portugal também tem uma tradição. Portugal também tem uma história. E a história realmente de todo o ocultismo contemporâneo que os senhores possam ver por aí, na maçonaria, na Rosa Cruz, no martinismo, etc., vieram beber em nós. Porque nós estamos aqui em Portugal desde 1948, desde 1948. É muita coisa. Nós, no coletivo. E é isto que eu tenho a dar, e é isto que eu tenho a fazer. Portugal, dimensão oculta, perspectivado numa outra dimensão, uma dimensão de sabedoria divina, filosófica. E eu, no fundo, com estas coisas todas em que há tantos sabidos e tão poucos sábios, eu resta-me terminar somente esta pequena apresentação com as palavras do maior vate das letras lusitanas, o Fernando Nogueira Pessoa, que inclusive chegava a reconhecer o caminho de Halachemia, o caminho alquímico, como o mais perfeito de quantos há na realização singular e plural do género humano. E é assim que vou dar o arremate final a esta curta apresentação, com a bela prece, o apelo ao divino do mesmo Fernando Pessoa, que foi escrita provavelmente em 1912, ano da ligação do poeta ao movimento da Renascença portuguesa, e que se inscreve no período dos poemas místicos de Além Deus. Senhor, tu que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor. És tu também. Onde
onde nada está, tu habitas. E onde tudo está, o teu templo. Eis o teu templo. Dá-me a alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna de ti, seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E tornar-me puro como a lua, para que eu te possa realizar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que me sinta teu, Senhor. Senhor, livra-me de mim. Muito obrigado. Muito obrigado.